Bom dia, gente, bom dia para todo mundo. Chegou sexta-feira, semana voou, mas hoje é um novo momento, um novo começo pra gente. Tem algo novo que pode acontecer hoje na tua vida, nesse fim de semana. Deus pode mudar a tua história, viu? Gente, o que eu tenho para falar hoje você não tem noção. Eu não sei nem se você vai aguentar o que vai ouvir hoje aqui, de verdade. Se fluir da maneira que fluiu aqui na minha vida, e provavelmente vai fluir, porque Deus tem derramado demais no digital. As pessoas têm contado suas experiências pessoais no digital e tem fluído. Deus tem feito algo assim muito forte. Por isso eu até encorajo você, aquilo que você recebe de Deus, vai para o digital e derrama sobre todo mundo, porque essa mensagem tem que alcançar o mundo. E não pode, a gente não pode ser reservatório, né, bem? Receber. Anson, eu posso dar o que eu recebi de você aqui? Você não está recebendo de mim. Está recebendo de Deus. Você está recebendo é do Pai, a gente só é um canal. Então, filho, nada é meu, nada é seu, tudo é nosso. Eita! Ô, gente, hoje é sexta-feira, bem. Hoje? Hoje é dia de nós dois. É, também, tem um nós dois hoje. Mas vamos lá, então. Eu quero falar algo no teu coração. Quero trabalhar um tema forte. Manda pra dentro, vamos levar... a sua palavra tem alguém no mundo precisando ouvir. Entendeu? Você sabe que brasileiro tem no mundo inteiro hoje, né? É difícil um país que não tenha um brasileiro. Então, assim, libera essa palavra que está dentro de você. Ok? Eu tô até aí, vou até jogar aqui online, viu, André? Quero que você comece a ver para mim uma maneira de colocar os meus vídeos com legenda em português e inglês ao mesmo tempo, tá bom? Se não der para pôr o português, coloca o inglês no fundo assim, ó. Vou começar a atingir outros lugares aí. E o inglês é uma língua universal, né? Tá bom? Nossa, joguei um pancada aqui agora na sua mente. Hein? Aqui, mas vamos para cima então, gente. Bom dia para todo mundo. Deixa eu liberar sobre tua vida aquilo que Deus tem para mim. Depois o André edita e corta essa parte, né, André? Dos cumprimentos, das preliminares. Gente, quando a porta se fecha, o que fazer? Quando a porta se fecha. Existe um discernimento que a gente precisa começar a ter. O governo dos homens e o governo de Deus. O governo de Deus é muito diferente do governo dos homens. A maneira que se vive no reino de Deus é muito diferente da maneira que se vive no reino dos homens. Quando Jesus veio à terra, ele veio e trouxe com ele o reino dos céus. E a partir do momento que você se entregou para Jesus, você começou a fazer parte do reino dos céus. Isso está falando de um novo governo que se estabelece na sua vida. E você agora vai precisar fazer uma escolha de viver no reino dos homens com o governo do reino dos céus. E o manifestar do governo do reino dos céus vai começar a ser evidente na sua vida aqui nessa terra. Entendeu? Existem alguns valores que no reino dos homens é um, mas no reino dos céus é diferente. E se você quer viver algo de Deus na sua vida, você precisa começar, a ter a linguagem do reino dos céus. Como que você vai viver algo de Deus, vivendo o governo dos homens? Como que vai dar certo isso? Não tem como dar certo. Porque o governo do reino dos homens não chama a atenção de Deus. Não é a forma que Deus faz, não é a maneira que Deus executa, não é o jeito que vai acontecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é dessa forma. Entendeu? Então eu preciso que você discirna isso, que você aprenda isso nessa manhã. É muito forte o que eu vou te ensinar hoje, muito poderoso. Entendeu? E como a gente é projetado para viver no reino dos homens, a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com perdas, lidar com porta fechada, lidar com nãos na vida, lidar com situações que dão errado. Porque isso, no reino dos homens, é ruim. Isso, no reino dos homens, te desqualifica, abaixa teu nível. Entende? Você é desprezado.
Porque o reino dos homens, o seu valor está naquilo que você tem. Mas no reino de Deus, o seu valor está naquilo que você é. E existe um aprendizado poderosíssimo na porta fechada. Existe um aprendizado nas perdas. Existe um aprendizado quando as coisas não dão certo. No reino dos homens, isso é destruidor. Isso acaba com a tua moral. Isso acaba com o teu posicionamento. Isso acaba com o teu título. Mas no reino dos céus, isso é uma oportunidade de você aprender algo que só se aprende com a porta fechada. Só se aprende quando o tempo não chega. Só se aprende quando vem perdas. Compreendeu isso? Porque existe uma disciplina alcançada quando Deus decide que a porta precisa ser fechada. Existe um aprendizado quando Deus diz que você não pode. Somos acostumados a ganhar as coisas, acostumados a ver um Deus que só abre portas, acostumados a ver um Deus que só fala sim. E hoje eu estou aqui para te ensinar que Deus também fala não, que Deus também fecha a porta, que Deus permite as perdas. Porque, como Pedro disse, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe que só na perda você iria conseguir absorver uma lição poderosíssima que vai lapidar você para o tempo do futuro. Porque se a correção não vier, você perde a direção. Entende? Às vezes a gente não entende aquela parte bíblica quando o jovem rico chega perto de Jesus e ele quer seguir Jesus, e Jesus fala com ele: pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres, então você vem e me segue. Aquilo foi tão difícil para o jovem rico, tão difícil. E sabe por que ele não fez? Porque o coração dele estava a sequela, a marca do governo dos homens. Porque o governo dos homens, o seu valor está naquilo que você tem e não naquilo que você é. E tudo aquilo que te impede de abrir mão de alguma coisa, entende? É uma sinalização que você está preso nas coisas ou no governo desse mundo. E isso precisa ser mudado na tua mente. Precisa ser mudado. Por quê? Porque isso te corrompe no futuro. O reino de Deus não é feito por aquilo que você tem. O reino de Deus do que você tem. O reino de Deus, ele se torna conhecido por causa de quem você é. E essa marca que está dentro do teu coração, sabe? Essa raiz, que eu chamo de raiz de iniquidade, que está dentro do teu coração, precisa ser eliminada. E sabe onde que essa raiz é eliminada? É na porta fechada. É nas perdas. Para que você entenda que Deus é um Deus que quer fazer grandes coisas. Você sabia que o dinheiro, ele tem uma potência, né? Ou ele potencializa aquilo que está dentro de você. E eu quero te dizer uma coisa, e não só o dinheiro potencializa o que está dentro de você, mas a falta do dinheiro, a falta do recurso também potencializa quem está dentro de você. Tem muita gente aqui hoje que você só serve a Deus por causa daquilo que está na mão de Deus, e não por causa daquilo que Deus é. E isso potencializa uma falha dentro do teu caráter. E eu quero te falar uma coisa pesada. Deus está vendo isso. Ninguém engana a Deus. Ninguém. Ninguém. Se a gente chega perto de Deus por causa daquilo que Ele pode fazer, Ele está enxergando. A motivação não pode ser essa. Porque Deus faz? Claro que Ele faz. Por acaso tem alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível. Só que quando a gente se entrega para Deus debaixo desse governo que um dia governou a nossa vida, essas impregnações que estão dentro de você precisam ser tiradas, cara. Essas âncoras que só te afundam, essas âncoras que impedem com que o tudo de Deus aconteça, Deus vai tratar na tua vida, cara. Ele vai tratar.
E sabe por que ele vai tratar? Porque ele sabe que isso vai contaminar totalmente a tua vida no futuro. Então tem muita gente que está aí servindo, tem muita gente que é fiel, tem muita gente que dá dízimo, tem muita gente que faz um monte de coisa para com Deus por causa daquilo que Deus pode te dar. E essa motivação tem que ser quebrada no teu coração. Não é só o dinheiro que potencializa o que está dentro de você. Entendeu? A pobreza, a dificuldade, a porta fechada também potencializa aquilo que está dentro de você, porque isso demonstra onde estão as suas motivações de verdade. É muito pesado isso que eu estou te ensinando, mas é super necessário. Um dia, o próprio diabo chega perto de Deus, numa reunião que ele não é convidado para estar. E Deus olha para ele, uai, o que você está fazendo aqui? De onde você está vindo? Estou dando uma volta aí pela terra, o diabo disse. Aí Deus fala, você está dando um rolê pela terra? Você viu o meu servo? Pega esta chave. Você viu o meu servo, Jó? Que servo? Meu mordomo. Aquele cara que cuida de tudo que eu coloquei na mão dele. Aquele cara que organiza a parte do reino que eu coloquei na mão dele. Aquele cara que multiplica a parte do reino que eu coloquei na mão dele. Você tem visto o meu servo, Jó? Não há na terra nenhum homem como ele. Não há. E aí tem algo assim poderosíssimo aqui, cara. Poderosíssimo. O diabo fala para Deus assim, claro que ele é isso tudo que o Senhor está falando. O Senhor o abençoa em tudo que ele faz. Ao ponto dele ser o cara mais bem sucedido na terra dele, onde ele vive. Aí Deus olha o diabo diz assim, você está achando que é por isso mesmo? Você está achando que Jó ele me serve só por causa daquilo que eu dou para ele? Você está achando que Jó é fiel a mim por causa daquilo que eu dei para ele? Você está achando mesmo que é isso que faz com que Jó me sirva, com que Jó me adore, com que Jó seja um cara que eu nunca vi na terra? Tá bom, eu vou te provar que ele não é isso. Pode ir lá, pode tocar em tudo que ele tem, menos na alma dele. Olha, recebe esse que eu estou te falando. E a Bíblia fala que o diabo veio. Olha a permissão de Deus aí. Olha a permissão de Deus. Que o diabo veio, tocou em tudo. Aquele homem bilionário perde todas as riquezas que ele tinha. Um dia após o outro. Cada servo vinha, chegava, que tomava conta de um dos setores da economia dele, chegava e falava da falência. Depois chegava outro e falava da falência. Depois chegava outro e falava da falência. Jó perdeu tudo, de uma hora para outra. Assim, ó, no estalar de dedo. Se não bastasse, Jó tinha 10 filhos. 10 filhos. E aí, os 10 filhos se reuniram na casa de um dos irmãos. E o teto desaba e cai e mata os 10 de uma vez só. Caraca, olha que coisa louca isso. E se não bastasse ainda, Jó pega câncer nos ossos. Você entende? O cara pega uma doença nos ossos, que provavelmente era o câncer. E ele fica em estado vegetativo. O cara não consegue viver mais. E quando ele afunda, quando ele perde tudo, quando ele é totalmente assim, cara, tudo que deu a ele um título, tudo que deu a ele uma posição diante da sociedade, tudo que elevou, né, ele na sociedade, ele perde tudo. Ele perde a posição, ele perde o título, ele perde tudo. Mas tem algo que Jó não perde. O quê? O nome. Porque o governo dos homens trabalha com títulos, mas o governo de Deus trabalha com nome. Quem tem nome não precisa de título. Pegou essa chave? E quando ele afunda, mano, a mulher do cara desespera. Ela desespera por quê? Porque perdeu tudo. Ela desespera por quê? Porque ela perdeu os 10 filhos, ela perdeu toda a economia, ela perdeu tudo. E agora, se não bastasse, o próprio marido chega a um ponto que a medicina da época não tinha resposta. Que ele estava morrendo. A Bíblia fala que a doença gerava, corroía tanto a pele de Jó, que tinha um mau cheiro que as pessoas não aguentavam ficar perto dele. E sabe o que aconteceu? Ela vira para Jó e fala assim, Jó,
Por que você ainda está desse jeito, cara? Amaldiçoa Deus e morre logo. E aqui está a essência de um homem que na porta fechada, nas perdas, manifesta o caráter de Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Está vendo isso? Você já parou para ver o teu comportamento como que é quando a porta se fecha? Já parou para analisar o teu comportamento quando o não chega? Você já viu como que você entristece por causa da perda? Você já viu como que você perde, sabe, totalmente o equilíbrio quando algo não dá certo? Você já viu quantas pessoas ao seu redor são atingidas por causa dessa área da tua vida que não foi tratada por Deus quando algo dá errado? Já viu como que você chega mal-humorado dentro de casa? Você já viu como que o não mexe com as suas emoções? Você já parou para ver como que a perda influencia o teu caráter? E aí eu te pergunto, se Deus é Deus na sua vida, será que você já não deveria ser pleno? Então, existe um tratar no não de Deus. Existe um tratamento que precisa chegar quando nada dá certo. E é aquele tratamento onde você consegue dizer que Deus é primeiro na sua vida e todas as outras coisas não se importam mais. Porque quando você chega dentro de casa, diante de um não que acontece, e às vezes esse não é o próprio Deus que está permitindo, você maltrata teus filhos, você maltrata tua mulher, você maltrata teu marido. Você chega dentro de casa uma pessoa totalmente impossível de se relacionar contigo, porque você não sabe fazer nada se a porta não ficar aberta. Você muda o teu comportamento quando as coisas dão errado. Você se isola, você se distancia. Sabe o que é isso aí? Você ainda não sabe quem é Deus. Você ainda está sendo projetado por um governo terreno, onde o teu valor está naquilo que você tem e não naquilo que você é. A sua essência está contaminada. A sua maneira de valorizar a vida está diferente da maneira que Deus valoriza a vida. E isso precisa ser trabalhado, precisa ser ministrado dentro da gente. Por que que você só acha que tem valor quando tudo dá certo? Por que que você chega dentro de casa tão feliz quando algo de bom acontece, quando uma porta se abre, quando uma promoção vem, mas na hora que a porta fecha, na hora que a promoção não chega, você muda o teu comportamento? Sabe o que é isso? O preenchimento da tua vida não é Deus, o preenchimento da tua vida é aquilo que está na mão de Deus e não naquilo que Deus é para você. E você precisa mudar esse comportamento, porque no reino de Deus não é assim que as coisas funcionam. E ninguém engana a Deus. Ninguém. E o que Deus está fazendo nesse tempo, nesse período que estamos aqui na Terra? Sabe o que Deus está fazendo? Deus está nos preparando para desmamarmos das coisas deste mundo, para fazermos parte do corpo de Cristo verdadeiramente. E aí você vira para Deus e está pedindo isso, está pedindo aquilo outro, está falando com Deus isso, está falando com Deus aquilo outro. Tudo diz respeito ao acrescentar e não ao que você tem. De maior valor, o que? Você mesmo. E o primeiro passo de Deus é trabalhar o teu caráter, trabalhar a sua pessoa, é trabalhar quem você é. E a essência precisa ser restaurada, aquela essência do Éden que foi perdida precisa ser restaurada. E Deus sabe que isso é necessário. E Deus, para fazer isso, Ele vai trabalhar com portas fechadas. Portas fechadas no reino de Deus não significa queda. Erro no reino de Deus não significa queda. Tudo em Deus, quando algo dá errado, significa aprendizado. Existe um aprendizado com porta fechada, existe um aprendizado na queda, existe um aprendizado nas perdas. E é isso que você precisa absorver e discernir. Enquanto a riqueza for o seu alvo, Deus não vai fazer nada por você. É você que está tentando fazer.
Deus projeta prosperidade, não a riqueza. Riqueza é consequência, prosperidade é essência. Você precisa discernir esses valores. O meu ramo de trabalho hoje, um dos ramos de trabalho meu é na Bolsa de Valores, e todo dia tem gain e tem loss. E aí como é que você lida quando dá certo? Como que você lida quando dá errado? Eu estava falando com a minha esposa, brincando com ela, falei assim, amor, é interessante, quando a gente ganha, a gente faz uma festa, mas quando perde, não fala nem, nossa, que maneiro, vamos festejar a perda. Porque não existe perda no reino, existe aprendizado. Entendeu? Existe aprendizado. E você precisa discernir isso. Sabe o que acontece? Quando o Jó passa por tudo aquilo, mano, tudo aquilo, o diabo é envergonhado. A sua vida tem que ser a resposta para o inferno se envergonhar. A resposta de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança que é apaixonado por Deus, não por causa do que ele faz, mas por causa de quem ele é. Entendeu? É isso que eu quero que Deus olhe para mim e vê. Eu quero que todo mundo olhe para nossas vidas, todos nós que estamos aqui, veja que o mais importante da nossa vida é Deus e mais nada. As coisas são coisas, entende? Coisas passam, coisas ficam, coisas perecem, coisas acabam, mas o seu caráter, a sua essência tem que ser a mesma, independente do momento que você está vivendo. Independente do momento que você está vivendo. E quando o Jó passa por todas aquelas provações, e então ele dá aquela pancada na cara do capeta, meu. Sabe o que acontece? Tudo na vida de Jó é restaurado. Eu acho poderoso, cara. Eu acho poderoso aqui a base familiar desse cara, porque a mulher dele desesperou, mas ele trouxe a mulher dele para o caminho que era correto. Ele não abandonou a mulher dele, eles não se separaram no tempo de escassez. Entende? Aquela mulher que estava sofrendo, vendo o marido morrendo, perdeu os filhos, perdeu tudo, e quando ela fica totalmente desequilibrada, Jó libera uma palavra e traz ela para a direção certa. Ele não abandona a família, ele prossegue. E sabe o que acontece com a mesma esposa? Ele tem os 10 filhos de volta. A palavra fala que o Senhor restaurou as finanças de Jó, dando a ele o dobro de tudo que ele já tinha. Entendeu? Sabe o que é isso? E os amigos que tentavam amaldiçoar, ficavam falando mal dele, ele teve que interceder para os amigos, porque os amigos erraram diante da conclusão que tiraram da vida de Jó. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. O segredo de Jó estava exatamente em conhecer a Deus. Quando você conhece o caráter de Deus, você começa a se transformar no caráter de Deus. E tudo aquilo é restaurado, então a posição que você está não muda quem você é. O que você tem não pode mudar o que você é. Aquilo que você está vivendo hoje, esse período de porta fechada, é Deus que está permitindo, mas então aprenda a lição no período da porta fechada. Aprenda a lição no período da escassez, no período de perdas. Aprenda a lição. Não fique desequilibrado. Não fica, meu brother. Você tem que aprender a lição agora. Porque como é que você vai chegar no muito se você não sabe ser a essência agora, no momento que você está passando? Às vezes você está aí procurando isso, procurando aquilo outro. Sabe o que está acontecendo? Mano, a Bíblia fala que quem endurece o coração do homem é Deus, e quem amolece o coração do homem é Deus. Foi isso que Deus fez com Faraó, quando o povo de Israel era escravo. E Deus levantou Moisés para libertar o povo. E a primeira vez que Moisés chegou ali e pediu para o povo sair, não deu certo. A segunda, não deu certo. A terceira, não deu certo. Até a 10ª, não deu certo. Por que não deu certo? Porque a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe o que é isso? É Deus que faz as coisas acontecerem na sua vida, quer seja porta aberta, quer seja porta fechada. Deus está permitindo, porque existe um tratar de Deus. E sabe por que isso é importante? Porque existem valores que só são absolvidos na hora da perda, na hora da porta fechada, que é só nesse momento que você consegue ser tratado em áreas específicas que vão fazer a maior diferença na tua vida no futuro. A palavra fala que um dia Abraão ofereceu um sacrifício a Deus e ele teve uma visão.
E nessa visão, Deus falou com ele assim: Abraão, eu vou levantar de você uma grande nação. E escuta, Abraão, esse povo ficará 400 anos escravizado. Mas fica tranquilo, porque depois dos 400 anos, eu vou fazer esse povo sair daquela nação com toda a riqueza daquele lugar. Sabe o que acontece no período de porta fechada? Rapaz, recebe isso. Sabe o que acontece no período que nada dá certo? Tem alguém trabalhando a seu favor para projetar tudo aquilo que um dia vai vir para tua mão. Fica tranquilo, o tempo de Deus vai chegar. Mas na hora que esse tempo chegar, você precisa aprender a lição. Qual lição? O seu valor está em quem você é e não naquilo que você tem. Quando o povo sai do Egito, melhor dizendo, com toda a riqueza do povo do Egito, a palavra fala que chegou um momento, a corrupção tomou parte daquele povo. E aquilo que Deus devolveu para eles, ou aquilo que Deus deu para eles, eles construíram um bezerro de ouro. Sabe qual foi a consequência? Todos daquela geração morreram no deserto. Porque quem não aprende a lição no tempo da escassez, quando chegar o tempo da provisão, você vai construir bezerro de ouro no lugar de entender que o Criador não deve ser adorado no lugar, melhor, que a criatura não deve ser adorada no lugar do Criador. Então você precisa absorver isso, porque tem muita gente que, se Deus hoje abrir o céu e derramar bênçãos sem medida, você vai pegar essas bênçãos e vai construir um bezerro de ouro. Sabe por quê? No tempo da escassez, você só reclama, você só chora, você só pede, você não aprende a lição. Então aprenda agora a lição, deixa Deus te moldar. Olha o que está manifestando dentro de você e permita que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Sabe? Se na hora de uma coisa que dá errado, você fica perturbado, você fica nervoso, você fica louco. Mano, para. Deus está falando com você nessa manhã. Eu tenho que tratar essa sequela. Eu tenho que tratar essa área aí da tua vida. Trauma. Tem um troço errado dentro de você. É simples. O reino dos homens dá valor na riqueza. O reino de Deus dá valor na prosperidade. Absorve esse ensinamento hoje. Que o Espírito Santo libere isso aí na sua vida agora. Que você discirna. Eu acho que hoje, agora, é um tempo de você começar a olhar para dentro de si. Se as suas emoções se abalam na hora da perda, tem alguma coisa errada. Se você não se torna o marido certo, a esposa certa, o filho certo, os pais certos, na hora que as coisas dão errada, tem um valor aí dentro de soberba que tem que ser tratado. Tem um troço aí dentro. Gente, nada pode influenciar a sua natureza, porque uma vez em Cristo, Cristo é suficiente. Cristo é a maior alegria, o maior preenchimento, o maior tudo na sua vida. Pega essas chaves hoje aí. Que Deus te abençoe. Vamos para cima. Um beijo para você, para tua família. Um beijo pro seu coração. Recebe esse código aí. Meu Deus do céu. Valeu, gente. Nossa, Pai.